Fala pessoal! Na sexta-feira o Brasil ganhou por 3-0 do Haiti, veio a primeira vitória na Copa do Mundo depois do empate frustrante contra o Marrocos na estreia, mas apesar de um 3-0 também não dá para dizer que o Brasil acordou. Agora é esse Brasil que eu quero de atuações para a Copa do Mundo. Para mim teve uma pequena evolução no fato de que, portanto, Danilo e não Ibañez defensivamente foi melhor, que o Brasil com o Matheus Cunha e não o Igor Thiago teve um ataque que flutuou mais, que não ficou um centroavante fixo e isso ajudou na movimentação, que o Casemiro nesse segundo jogo fez uma partida melhor, de melhor desarme, melhor saída de bola, que o Brasil entrou mais ligado do que tinha entrado naquele jogo, mas a análise não pode deixar de ser feita pela questão da fragilidade do adversário. O Brasil pegou o Haiti, que só tinha jogado uma Copa do Mundo antes dessa edição. Um Haiti que o Brasil muitas vezes goleou e goleou bem em outras oportunidades que enfrentou essa seleção. Um Haiti que não tinha basicamente nada a contribuir ofensivamente. E defensivamente até tentava, só que dava muito espaço. E o Brasil também dominar mesmo, foi ali do primeiro gol, que foi uns 20 e poucos minutos do primeiro tempo, até o terceiro gol, com Vini Júnior, aos 48 do primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, tirou o pé a ponto de que o próprio Haiti tinha alguns contra-ataques, que o Brasil não finalizava mais tanto, já administrando um resultado, e que eu achei que daí foi um certo erro, que sim, é importante ganhar, mas o saldo pode fazer diferença para ser líder. E a diferença de ser líder é o lado da chave que tu vai. Se tu for líder, vai estar numa chave que vai estar a Noruega, Holanda ou Japão, Inglaterra. Daí numa fase mais quente poderia ter um Portugal, uma Argentina, enfim, um próprio Uruguai. Se o Brasil for segundo, ele vai para o lado que tem Espanha, França e Alemanha. Então é um complicador. E em relação à última rodada, já vai ser na quarta-feira, às 7 horas. Os dois jogos ao mesmo tempo. O Marrocos vai enfrentar o Haiti. Acredito que o Marrocos vai ganhar e, mais do que isso, vai fazer saldo. E o Brasil, para buscar essa liderança, também tem que ganhar da Escócia. Como o Marrocos ganhou de 1-0 contra a Escócia na última rodada, o saldo do Marrocos é 1 e o saldo do Brasil é 3. Então, tudo vai depender das combinações. Por exemplo, o Brasil venceu por 1 gol de diferença. Saiu de saldo 3 para saldo 4. E o Marrocos venceu por 4 gols de diferença. O Marrocos vai para saldo 5 e vira líder. Se o Brasil ganhar por 2 gols de diferença, daí um 4-0 do Marrocos contra o Haiti, já poderia garantir uma liderança, que daí Brasil e Marrocos iriam ficar com o mesmo saldo, confronto direto é igual, e daí iria ir para número de gols feitos, cartões, enfim, esses detalhes que iriam definir. E em relação a também a logística, né? Se o Brasil for primeiro, vai seguir jogando ali naquela mesma região dos Estados Unidos. O jogo do 16avos, se o Brasil for primeiro, será na segunda-feira, próxima segunda-feira, às 2 da tarde, contra quem for segundo no grupo que tem Holanda, Japão e Suécia. No momento, nesse grupo, a Holanda é a líder com 4 pontos e saldo 4, só que a Holanda fez 5-1 no segundo jogo. O segundo é o Japão, que tem 4 pontos, saldo 4, mas tem menos gols que a Holanda. E o terceiro lugar é a Suécia. Então, se o Brasil for primeiro, iria no momento enfrentar o Japão, que é o segundo. Sendo que, na última rodada, a Holanda vai enfrentar a Tunísia,
que já está eliminada, que perdeu os 2 jogos, então a Holanda deve chegar a 7 pontos, e acredito que com isso a tendência é a Holanda ser a líder desse grupo, e entre Japão e Suécia que vai ser determinado o segundo lugar. Se o Japão ganhar, fica em segundo e ainda pode tentar brigar pelo primeiro, dependendo do saldo de gols. Se a Suécia ganhar, daí a Suécia seria o segundo. E, porventura, se o Brasil for segundo, iria jogar também na próxima segunda-feira, só que às 10 horas da noite, e em vez de ser nos Estados Unidos, que o jogo seria no México, às 10 horas. Se for o primeiro lugar, o Brasil iria jogar em Houston, às 2 horas da tarde. E também existe a possibilidade de o Brasil ser terceiro, mas esperamos que não, que para o Brasil ser terceiro, apenas se perder para a Escócia, pois o Marrocos deve ganhar do Haiti, chegaria a 7, e a Escócia, que tem 3 pontos, passaria do Brasil, e o Brasil com 4 pontos ficaria entre um dos melhores terceiros. E daí a coisa iria complicar, porque daí o Brasil, provavelmente, eu fiz uma simulação, iria enfrentar a Alemanha na segunda-feira, a próxima segunda-feira, às 5h30. Então, o que podemos concluir? De qualquer forma, a tendência é o jogo do 16avos ser na segunda-feira. A diferença é que a tendência é ser primeiro ou segundo, que daí vai enfrentar o primeiro ou segundo do grupo de Holanda, Japão e Suécia, e se for terceiro, a tendência é pegar a Alemanha. E aí, qual a expectativa de vocês para a terceira rodada contra a Escócia? O Brasil vai passar em primeiro, segundo ou terceiro? Vocês têm uma preferência? E em relação a ser primeiro, teria uma preferência daqui a pouco entre Holanda, Japão e Suécia, se for segundo? Tem um lado que seria mais acessível? Qual a expectativa também no futebol do Brasil? Se convenceram com esse jogo contra o Haiti? Tem que evoluir ainda mais? Como que vocês estão vendo a seleção brasileira? Deixe aqui nos comentários, lembrando que esse vídeo tem oferecimento de Barbearia Independência e vocês podem acompanhar o Repórter Matheus Wolff no TikTok, no Instagram e no canal do YouTube Repórter Matheus Wolff.